Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas. Nessa véspera de feriado, mas nós estamos aqui para trocar as nossas experiências. Oi, Luciana, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Para trocarmos aqui experiências, reflexões. O nosso tema de hoje é a interface entre a metacognição e o relaxamento. E diante do cenário que se apresentou essa semana, mais intensamente, oi Ingrid, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Essa semana nós presenciamos através da mídia acontecimentos complexos, delicados em torno de ambientes escolares, de escolas, seja aqui no nosso país, seja também fora do Brasil, cenas e situações cada vez mais recorrentes envolvendo comunicações e atos e atitudes que acabam ocasionando dor e cenas e situações de desequilíbrio, causando até mesmo a morte de profissionais da educação, de crianças e adolescentes. E a nossa proposta, evidentemente, não é desconsiderar essas cenas, mas é trazer reflexão, práticas, possibilidades para que nós possamos prevenir e trazermos aspectos positivos em relação à vida. Então é sobre isso a reflexão de hoje, a partilha que eu trago, para que nós possamos trazer um olhar diferenciado, uma motivação e um comprometimento na contramão do que nós estamos presenciando nas nossas escolas aqui no nosso querido país, nas comunidades formais ou não formais de educação. Então, diante disso, eu trago um pensamento de Vygotsky. Ele diz o seguinte: os problemas da educação se resolverão quando se resolverem as questões da vida. Gente, está passando um avião. Vocês que estão aqui acompanhando as lives já há algum tempo, sempre falo, né? Tem um avião passando, tem um cachorro latindo. E eu moro aqui numa rota de aviões e muitos helicópteros. Então eles fazem aqui parte do cenário e a gente ouve e flui com eles. Então, o pensamento, a crença, o trabalho, a proposta, o princípio de Vygotsky de que os problemas da educação se resolverão quando se resolverem as questões da vida. E quais são as questões da vida que nós estamos enfrentando na sociedade contemporânea? Quais são as questões da vida que nós estamos enfrentando hoje, dia 6 de abril de 2023? Principalmente questões que estão afetando o processo de aprendizagem e as relações humanas. Oi, Raquel, boa noite. Raquel, querida, professora, amiga, atua
em ETEC, tenho uma experiência vasta com adolescentes, né? Então, quais são as questões da vida que estão impactando o processo de ensino e de aprendizagem nas comunidades escolares e nas relações humanas dentro dessas comunidades? E o quanto as relações humanas externas à comunidade escolar também impactam a vida de crianças, adolescentes, professores, dos profissionais que atuam nas escolas. Evidentemente que o meu recorte aqui foca, né, neste momento, crianças de 6 a 10 anos. Eu vou sempre fazer essa referência. Porém, as reflexões, elas servem para todos nós, independente das nossas idades biológicas. Então, algumas questões que eu estou aqui apontando, que eu estou trazendo, e não somente eu, mas que a gente, principalmente aqueles que são professores, ou que não são professores, mas são pais, quais são as questões que estão permeando a nossa vida? As questões básicas, a sobrevivência, o básico, sobreviver nesse mundo contemporâneo. Sobreviver significa ter condições básicas garantidas para uma vida digna. Alimentação, um lugar para dormir, condições mínimas para se poder estudar, para poder se alimentar, condições mínimas de lazer, acesso à cultura, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à natureza, a espaços de lazer em meio à natureza. Então, quantas crianças, quantos adolescentes estão de fato com esses direitos garantidos? Então, a questão da sobrevivência afeta diretamente o processo de ensino e aprendizagem e, portanto, as relações humanas. A insegurança diante da vida. E essa insegurança diz respeito a questões pessoais, particulares das famílias, desses alunos, desses educandos, dos profissionais da educação, dos pais, dos cuidadores das crianças e dos adolescentes, aqueles que ainda não têm aí não respondem 100% pelas suas escolhas, não é? Os considerados aí menores, né? Aqueles que não estão aí acima ou a partir dos 18 anos, sendo reconhecidos como cidadãos que respondem pelos seus atos, não é? E que, portanto, menores de 18 anos estão aí sob a tutela das suas famílias, dos seus cuidadores e também do Estado. É isso que o Estatuto da Criança traz para nós e também a Constituição do nosso país. Então, essa insegurança diante da vida, tudo mudando o tempo todo, e essa insegurança que é individual, que é familiar, que é da comunidade, que é do nosso município, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente e que é planetária. E muito dessa insegurança também está fundamentada nas mídias, nos meios de comunicação. Então, o tempo todo nós estamos sendo convocados e convidados a usarmos o nosso senso de autocrítica, de autoobservação, de autoanálise,
para que a gente possa fazer um filtro de tudo aquilo que é real, que é fato, que tem uma fundamentação legal, jurídica, filosófica, científica, e das informações e dos conhecimentos que chegam para nós através das mídias, numa velocidade absurda, que estão na contramão do bom senso, da ética, do respeito. E essas informações, eu costumo dizer para as crianças que elas são combustível para alimentar ilusões. Então, à medida em que nós não nos relacionamos de uma maneira objetiva com essas informações, nós podemos criar pessoalmente e coletivamente situações e atitudes mentais, emocionais e físicas que vão se tornar um combustível para uma comoção, para uma catarse coletiva, sem que a gente use a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Então, o que existe de fato, o que é real, e o que é o famoso quem conta um conto aumenta vários pontos e pode também levar aí um grupo de pessoas, menor ou maior, a uma situação de desespero muito grande. Ontem e hoje nós recebemos, na organização do terceiro setor, onde eu também atuo, além de várias atividades que eu desenvolvo, nós recebemos muitas mensagens de pais, mães, familiares. Não é? Eu atuo numa organização social com atividades de complementação, complementares à escola, então, portanto, nós somos um espaço educacional não formal. As famílias desesperadas, preocupadíssimas por conta de um movimento que está acontecendo na região onde eu trabalho, de comunicação através das redes sociais, do WhatsApp, Facebook, de um comunicado, de uma promessa veiculada, né, nesse bairro da Zona Noroeste, dizendo de possíveis ataques que aconteceriam hoje em massa em algumas escolas da região. Algumas escolas que vêm enfrentando, sim, questões e atitudes complexas de relacionamento entre as crianças e os adolescentes, não é? De preconceito, de discriminação, de bullying, de brigas que acontecem. Então, isso é uma realidade nas escolas. Mas, a partir do ocorrido no sul do país ontem, aconteceu uma grande mobilização das famílias, que de certa forma faz sentido, mas por outro lado também existe o aspecto de conversas, de orientações com as crianças, com os adolescentes, sempre evidenciando as atitudes de cuidado. E nós fomos lidando com essa questão que as famílias estavam trazendo, no sentido de que nós estamos aqui com todo o nossa organização de segurança interna, tudo que é possível fazer, toda a atenção em relação a como as pessoas chegam no espaço e, sobretudo, muita conversa com os pequenos até os mais velhos. Extremamente importante nós termos uma atenção para as mídias. A tecnologia faz parte da nossa vida,
tem aspectos extremamente positivos. Nós estamos aqui nesse momento por conta da tecnologia, não é? Então não é demonizar as redes sociais, muito menos as mídias, mas é a forma com que nós, seres humanos, estamos nos relacionando com essa ferramenta que é incrível. Nós precisamos usar o discernimento, não é? Então, como as informações das mídias são trabalhadas, discutidas, refletidas, ponderadas, estudadas com as crianças e com os adolescentes, para que a gente utilize de uma forma extremamente assertiva e não desesperadora, gerando aí uma situação de pânico e até de ausência das crianças, dos adolescentes nas escolas, como por exemplo nós vivenciamos hoje, né? Uma baixa frequência dos meninos e das meninas conosco. Outro aspecto que eu aponto, que eu trago aqui, que eu observo a partir da minha prática como educadora, da minha vida pessoal e da observação também da sociedade, são as dores emocionais. As dores emocionais, a dificuldade da gestão emocional é algo que impacta as relações humanas e o processo de ensino e aprendizagem nos ambientes formais e não formais de educação. A dor emocional do educando, a dor emocional dos profissionais, as dores emocionais da gestão, que permeiam as relações humanas. Professores, educadores, gestores, diretores, coordenadores, equipes profissionais das equipes operacionais, com as suas questões pessoais e profissionais. E tudo isso se dando na relação com os meninos e com as meninas. Então, cuidar de quem cuida e cuidar de si é algo extremamente fundamental para que a gente traga respiro e sanidade mental, física e emocional. Um outro aspecto, né, relacionado a essas questões da vida, né, para quem chegou há pouco, eu iniciei a nossa conversa trazendo uma reflexão, um princípio de Vygotsky, em que ele diz: os problemas da educação se resolverão quando se resolverem as questões da vida. E eu apontei aqui, eu trouxe para essa reflexão 5 questões que eu considero importantes de serem olhadas, observadas, pensadas, refletidas, para que a gente consiga, de fato, realizar atividades práticas pedagógicas que impulsionem a educação de crianças, jovens e adultos. E aí eu trago então a 5ª questão que eu considero importante e relevante, que tem sido fruto também de estudo e de pesquisa e de prática, a pouca clareza ou a dificuldade pessoal e coletiva de reconhecer valores éticos, valores universais e éticos, para que nós possamos ter uma vida plena, tanto do ponto de vista privado, pessoal, individual, do nosso pequeno núcleo familiar, quanto da vida em sociedade. E também quero trazer aqui algumas considerações a partir disso sobre Vygotsky, um psicólogo nascido na Bielorrússia, um país próximo à Polônia, onde ao seu redor
não existe o contato com o mar. Ele nasce em 1896 e deixa a vida física aos 38 anos de idade e deixa um legado profundo, um legado atualíssimo. Foi fundador da Escola Soviética da Psicologia Histórico-Cultural. E para o Vygotsky, o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e das condições de vida, das condições do meio em que essa criança vive. A teoria do Vygotsky, portanto, é uma teoria socio-interacionista e ele aponta a importância, então, da interação do indivíduo com o meio onde ele está, considerando família, considerando escola. Portanto, o contato com o meio ambiente e o convívio com outras pessoas e as influências culturais do meio farão com que esse ser, com que esse indivíduo, ele se desenvolva intelectualmente, emocionalmente e socialmente. Ou seja, as relações sociais, sobretudo, segundo Vygotsky, com pessoas mais experientes, e aqui pessoas experientes, pais, cuidadores, educadores, ou seja, aqueles que têm mais experiência de vida, aqueles que chegaram antes. Então, as relações com pessoas mais experientes e a maturação da inteligência emocional são dois pilares essenciais para que o processo de ensino e aprendizagem ocorram de tal forma que essa criança se desenvolva de uma maneira plena e consiga estar plenamente vivendo em sociedade. E a partir disso eu trago a seguinte reflexão: o que é que nós adultos, os experientes, aqueles que têm mais tempo de experiência de vida, o que é que nós estamos fazendo para inspirar e facilitar esse processo de maturação da inteligência emocional, da gestão emocional e também do processo de aprendizagem dessas crianças e desses jovens. E aí eu trago também, eu sempre trago a etimologia da palavra educar, do latim educare ou educere, que significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. Mas conduzir e direcionar para fora o quê? As habilidades e as potências pessoais para a vida em sociedade, para uma vida saudável do indivíduo com ele mesmo e dele com os outros e com o ambiente onde ele está inserido. Então, portanto, a meta, o conceito de metacognição que o Vygotsky traz também, fundamentalmente Vygotsky, esse conceito nos ajuda a compreender e a aprofundar o significado, a intenção, a motivação do ato de educar. Sejamos nós, pais,
cuidadores, educadores. Eu sempre digo, porque eu acredito, que todos nós somos educadores. Evidentemente que existem aquelas pessoas que optaram profissionalmente por serem educadores em ambientes formais e não formais de educação. Mas todos nós somos pessoas, indivíduos, que podemos inspirar processos de educação, dessa condução de habilidades, competências e capacidades pessoais. Essa descoberta, porque ninguém é uma folha em branco que nasce absolutamente sem saber e sem conhecer de nada. À medida em que o nosso corpo vai se desenvolvendo, o nosso cérebro vai se desenvolvendo, à medida em que nós vamos tomando consciência da vida, de quem nós somos e das relações que se estabelecem no mundo, na sociedade, na primeira comunidade que é a família, nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreender conscientemente quais são as nossas habilidades, as nossas competências. Há alguns anos nós estávamos desenvolvendo todo um processo de cursos e atividades na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, na UMAPaz, que é uma universidade mantida pelo município da cidade de São Paulo. A universidade fica no Parque do Ibirapuera. Poucas pessoas conhecem esse espaço, um espaço incrível, maravilhoso. E muitas vezes nós nos deparamos com professores, pessoas interessadas nos cursos que nós conduzimos ali na UMAPaz, de 2017 a 2022, as pessoas dizendo, mas eu não sei quais são os meus valores, eu não sei quais são as minhas competências, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não consigo identificar o que eu trago de muito legal em mim. Então, a partir do momento que nós compreendemos a importância de reconhecer a forma como nós aprendemos, como é que eu aprendo? Eu aprendo ouvindo, eu aprendo escrevendo, eu aprendo profundamente me relacionando com as pessoas, porque eu gosto de ouvir as histórias que as pessoas têm para contar. Eu absorvo e eu faço toda uma relação a partir daquilo que eu estou ouvindo do outro sobre a minha vida. Existe um saber dos povos originários, tanto do nosso país quanto de outros países, algo que os povos originários chamam de deslocamento. E esses povos originários, eles têm uma presença física dos xamãs ou dos curadores. E esses xamãs, esses curadores, dentro dessas comunidades, desses povos originários, eles são chamados de deslocadores de contorno. Ou seja, o que é isso? Uma pessoa da comunidade, ela está enferma, ela está sofrendo de algo físico, emocional, espiritual. E essa pessoa, então, dessa comunidade, vai até o xamã, até o curador, e para buscar ajuda, porque está em sofrimento. E o curador, ele ouve, ele pede que a pessoa relate para ele qual é a sua dor. E o curador, o que ele faz? Ele não diz necessariamente, tome um banho de alecrim com camomila, estou inventando aqui, tá?
Silvia Sena, não, você não tá aqui porque você tá conduzindo uma live, né? Mas tome um banho com determinadas ervas, durma e descanse, porque você vai ficar bem. Antes de chegar ao aspecto prático, esse curador, esse xamã, ele conta uma história. Ele conta uma determinada história e a pessoa que está ali, né, com a sua dor, ela fica imersa nessa história. Uma história conectada à ancestralidade daquele povo, daquela comunidade. E essa história, não é que pode ser a história de um ancestral, a história de um deus, de uma deusa, vai reverberando internamente no coração daquela pessoa que está em dor. E à medida que a pessoa vai ouvindo aquela história, ela vai fazendo uma elaboração interna e ela consegue inconscientemente compreender o motivo da sua dor. E na sequência, vem um chá, vem um banho, vem uma orientação. Às vezes a pessoa precisa dormir, às vezes precisa caminhar durante um tempo em contato com a natureza, precisa tomar um banho de rio, de cachoeira, enfim. E é exatamente isso que a metacognição propõe. Uma aprendizagem que num primeiro momento se dá de uma forma inconsciente e gradativamente vai se tornando consciente. Então, muito bem, vamos avançando aqui. E essa consciência, né, o conceito da metacognição é consciência e autopercepção, automonitoramento do ato de aprender. É aprendizagem sobre o processo de aprendizagem ou a apropriação da aprendizagem. É a gestão dos recursos internos se relacionando com os objetivos externos. É aprender gradativamente quais são os recursos internos que eu trago e como esses recursos internos podem se relacionar com a minha vida externa. Como eu resolvo determinados desafios que chegam para minha vida, na minha vida. Como eu soluciono um imprevisto, algo inesperado que surge na minha vida. À medida que eu começo a observar o meu modo de operar diante dos desafios, eu posso descobrir quais são as minhas habilidades, quais são os meus recursos internos, quais são as minhas competências, quais são as estratégias, os caminhos que facilitam a minha aprendizagem. Então, por exemplo, eu sempre trouxe uma questão com as áreas das exatas, das ciências exatas. Eu sempre trazia quando era criança, eu tenho essa memória afetiva das dificuldades, não é? E eu lembro que eu gostava muito de resolver as equações de segundo grau, as tabuadas. Eu criava um caminho dentro da minha mente, um caminho lógico meu dentro da minha mente, para chegar nos resultados da equação de segundo grau. E eu lembro de algumas professoras de matemática ali do final do Fund 1 e do Fund 2, elas diziam assim: como você chegou nesse resultado? Equação de segundo grau. Eu chegava no resultado usando uma lógica diferente da lógica que a professora tinha explicado. E a professora dizia para mim: tá errado.
na prova, o resultado ele estava certo, mas a lógica que eu usava para chegar no resultado era uma lógica errada do ponto de vista da explicação que a professora trazia para mim, para o grupo, para os alunos. E aí eu dizia, mas professora, o resultado tá certo. Eu pensei de uma maneira diferente. Não, você tem que pensar e fazer de acordo com o que eu trouxe na sala de aula. Você não pode ficar inventando da sua cabeça. Então eu tinha essa questão. Uma outra questão que vinha para mim também, de um entrave, houve uma situação que, por um ano, durante um ano, a minha irmã e eu, que é um ano mais nova, nós estudamos juntas. Porque a minha irmã tinha toda uma trava para ir para a escola, ela chorava muito, e a nossa diferença é de menos de um ano, né? A diferença de idade para nós duas. E aí a minha mãe me atrasou para entrar na escola 6 meses, para que para que a minha irmã tivesse a idade adequada para entrar na pré-escola e que eu pudesse estar ali do lado dela, pudesse estar junto, para que minha irmã pudesse se sentir bem. E aí os anos se passaram para a escola e tudo mais, e chegou ali no quinto ano, sexto ano, isso lá atrás, tá? Não é o sexto ano de hoje. Aula de geometria. A minha irmã era a melhor aluna de geometria da escola. A melhor aluna de geometria da sala de aula. E eu, a irmã mais velha, as minhas notas eram 1,5, 2, 2,5. A minha relação com a geometria era uma relação filosófica que eu tinha com a geometria. Não era a relação que o professor trazia para a sala de aula. E eu ouvia do professor ali dentro da sala de aula, com mais de 30 alunos: Ana, como é que pode? A sua irmã mais nova, gente, olha isso. Um professor fofo que eu adorava, mas que eu não conseguia me relacionar com esse professor e explicar para ele como eu pensava, as minhas dificuldades, enfim, né? E o professor dizia: como você é a mais velha, a sua irmã mais nova, sua irmã melhor aluna de geometria da escola e você, imagina eu ali, quietinha ouvindo, né? E aí o professor dizia: Ana, quem vai dar aula para você? Você não vai precisar fazer reforço na escola. A sua irmã vai dar aula particular para você. Eu vou entregar para ela todos os exercícios e ela vai ser a sua professora particular dentro da sua casa. E você tem obrigação de pelo menos ter a média, que é 5. Gente, não preciso dizer mais nada, né? Trava geral, trava geral. Minha irmã cumpriu o que o professor pediu, eu me esforcei e consegui aqui 4,5 numa prova e juntando um trabalho ali, juntando um trabalho aqui, foi indo, foi indo, foi indo que eu consegui a média que o professor pediu, que era 5. Então a Ana, quando ela estava no fundamental, final do 1 e chegando no 2, a Ana era uma aluna que tinha uma lógica diferente. Uma lógica para entender, para se relacionar com aquele conteúdo muito diferente. Uma lógica que não se encaixava no sistema que aquele professor, que aquela professora trazia. E hoje nós encontramos professores, escolas, métodos e abordagens que consideram uma outra forma do aluno se relacionar com um determinado conhecimento.
a partir das suas experiências, da sua visão de mundo. E isso é um alívio muito grande. E é sobre isso que a metacognição traz, fala, propõe como eu faço essa gestão e como eu trago o conhecimento, a consciência das minhas habilidades diante desses desafios que eu vivo, seja de aprendizagem propriamente dita formal, ou de uma aprendizagem diante dos desafios que surgem cotidianamente, não é? Então, portanto, a metacognição é o processo de adquirir consciência sobre aquilo que se aprende inconscientemente. Não é lindo isso? Não é bonito? Não é profundo? Eu vou adquirindo consciência gradativa daquilo que eu aprendo de maneira inconsciente. Então, como é que eu, uma menina que estava lá, né, fazendo a equação de segundo grau, que elaboração inconsciente eu fiz para chegar no resultado da equação? Eu acertei o resultado da equação usando uma lógica completamente diferente, não é? E quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos usam lógicas diferentes para chegar em determinados resultados? E na verdade, isso é super fantástico, né? E fazendo um outro recorte, eu conversei com uma criança semana passada que estava vivendo uma dor emocional muito grande, sofrendo bullying na escola, sendo castigado pela família no sentido de vai ficar sem o notebook, vai ficar sem o celular, não é? Então o menino sofrendo de 9 anos, sofrendo uma pressão enorme dentro da escola com os colegas, porque é uma criança que tem altas habilidades. E conversando com ele, no primeiro momento ele falava alto, ele gritava e depois ele foi se acalmando. E essa criança virou para mim e disse assim: eu acho que eu devo ter comentado na live passada, mas tudo bem, vou comentar agora também. Ele olhou para mim, nós dois assim próximos, um fofo. Ele disse: Ana, eu sofro porque eu queria ser como todo mundo. Eu queria ser uma criança normal. Gente, na hora que ele falou isso, eu falei: para tudo, porque o barato, o legal, o incrível, não é ser como todo mundo. Não é ser comum. Ele disse para mim: eu queria ser como as outras crianças e eu não sou. E aí a gente foi aprofundando a conversa e eu fui trazendo para ele também exemplos da minha vida quando eu era criança e da minha vida enquanto adulta. E eu fui dizendo o nome dele, né? Eu falei: olha, Joaquim, o nome dele não é esse, tá? Olha, Joaquim, só existe um Joaquim no universo. Como você, só existe você. Não dá para você ser comum, não dá para você ser igual aos outros. E aí nós fomos ali num diálogo, numa conversa e ele sai mais, né? Então, eu não quero ser como a minha irmã que aprende geometria do jeito dela. Eu não quero ser como os outros alunos da sala que resolvem a equação de segundo grau do jeito deles. Eu tenho o meu jeito de resolver. E qual o problema? Nenhum. Então, as estratégias metacognitivas, elas são tarefas, elas são atividades de alto nível, uma vez que vai surgindo um alto grau de consciência, uma consciência maior vai surgindo
Por exemplo, para quem conhece, reconhece e faz a gestão emocional através do autocuidado. Pode ser através da leitura, da matemática, da expressão corporal, da inteligência lógica, não é? Da inteligência musical, mas aqui no meu trabalho eu me refiro à inteligência emocional, à inteligência espiritual e o autocuidado. Então, estratégias de alto nível que vão trazendo cada vez mais consciência para aquilo que eu aprendo inconscientemente sobre inteligência emocional e sobre autocuidado. Não, eu tenho que escovar o dente porque eu tenho que escovar o dente, porque senão eu tenho cárie, eu vou ter uma série de problemas. Ok, isso é o que a lógica diz. Mas o que eu aprendo efetivamente sobre autocuidado à medida que eu escovo bem os dentes, à medida que eu faço uma alimentação que me traz bem-estar, prática de atividades físicas, práticas lúdicas de relaxamento. Então, um exemplo, nós estamos aqui respirando, respirar é um ato biológico involuntário. A gente não pensa para respirar, mas quando nós praticamos uma respiração consciente, com atenção plena, percebendo a movimentação biológica e ritmada da respiração, do ato de inspirar e de expirar, e existem vários exercícios, vários pranayamas que a gente pode utilizar para aprofundar essa consciência respiratória, é incrível. Então, respirar sem prestar atenção e respirar prestando atenção, trazendo diversos exercícios respiratórios, vai me trazer o quê? Estratégias de alto nível para que eu aprenda sobre respiração, para que eu faça a minha autogestão emocional e para que eu cuide bem de mim. É isso, esse é o foco, esse é o cerne das práticas lúdicas de relaxamento com crianças. Ok? A metacognição, o Vygotsky trabalha, né, propõe na sua psicologia histórico-cultural 3 pontos para a metacognição. A autorregulação, que é o que eu estou falando, não é? A autorregulação, como eu faço a regulação do meu pensamento, das minhas emoções e do meu corpo. Ou seja, inspirar, facilitar, estimular crianças, adolescentes a compreender o processo de aprendizagem, aprender a autorregulação é saber sobre si, é saber aprender como se conduzir, é aprender e reconhecer as próprias habilidades. Esse é um dos princípios. O outro princípio é aprender a aprender. Como eu aprendo sobre autocuidado? Como eu aprendo sobre gestão de inteligência emocional? O que faz sentido para mim? Isso desde os bebês, pensando nas práticas lúdicas de relaxamento. Desde os bebezinhos até as crianças maiores, até os pré-adolescentes, até os adolescentes e os adultos. Como
eu aprendo de fato sobre autocuidado, sobre inteligência emocional. O contexto educativo onde eu estou, família, o clube, a igreja, a escola, a aula de inglês, a aula de futebol, a aula de basquete fora do ambiente escolar. O contexto educativo onde eu estou, ele é facilitador, ele é criativo, ele é motivador. Então, esses são os 3 princípios da metacognição, desse aprender a aprender sobre os meus recursos internos. E essa aprendizagem começa inconscientemente e vai gerando consciência a partir de estratégias de alto nível. Portanto, a teoria da metacognição contribui de forma efetiva para que educadores e educandos desenvolvam suas capacidades motivacionais. Ou seja, cada um de nós e nós todos no coletivo vamos impactar a nossa motivação, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, para que a gente aprenda sobre as nossas emoções e sobre o autocuidado. Criando condições para ampliar o desenvolvimento das competências pessoais, potencializando o processo de ensino e de aprendizagem. Eu ensino e eu aprendo comigo, eu ensino e eu aprendo com os outros. Lembrando Vygotsky lá no início da nossa conversa sobre as relações sociais e meio ambiente. Então, as práticas lúdicas de relaxamento mental e emocional, o desapertar da vida. Relaxamento é desapertamento da vida. O conceito, o significado de relaxar é desapertar os nós físicos, materiais, sutis, energéticos, emocionais que estão apertando a nossa vida. Essas práticas de relaxamento físico, mental e emocional, esse desapertar da vida, podem ser consideradas estratégias metacognitivas de alto nível, uma vez que elas facilitam a autoconsciência sobre si. Desculpa, garganta ficou seca. Impactam as relações humanas e, por consequência, os contextos educativos. Então, nós precisamos de ambientes saudáveis nas nossas escolas públicas, particulares, nas organizações do terceiro setor. Nós precisamos de estratégias de alto nível, de metacognição, de aprender a aprender, a lidar com as nossas emoções, a lidar com as emoções dos outros. E, portanto, conseguimos viver de uma maneira pacífica, compassiva e ética nesses ambientes. A dor que nós estamos vendo dentro das escolas, a dor que está invadindo as escolas. Invadindo, o que eu digo, é pulando o muro. Seja no nosso país, seja em países do norte do nosso continente e até mesmo da Europa,
é uma dor humana, é uma dor emocional, é uma dor que não consegue ter uma expressão. E é uma dor que atenta contra a vida do outro. Nós, cada um de nós e nós todos, nos ambientes onde nós estamos, nas nossas profissões, nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos usar estratégias assertivas e objetivas em direção à ética, em direção à compaixão. Por isso, esse trabalho que eu acredito, que eu abracei, que eu desenvolvo, não sozinha, em direção a práticas de respiração, a práticas de muita brincadeira, sobretudo práticas de escuta sensível em relação às crianças e às suas famílias. O conteúdo, a grade escolar, né, aquilo que nós precisamos dar conta nos ambientes formais ou não formais de educação, são relevantes. Mas nada, nesse momento em que nós estamos vivendo, é mais relevante do que uma criança de 9 anos dizer para a educadora: eu quero ser comum, eu quero ser igual a todo mundo. Nada pode ser mais relevante do que isso. Nada pode ser mais relevante do que ouvir essa criança, né, que chorava, dizendo: eu sofro porque eu não sou comum. E poder parar e refletir, né? Será que a gente precisa ser comum? Será que você precisa ser uma criança comum? Nada é mais importante do que isso. Muito bem. Então, adquirir consciência sobre autoconhecimento, autocuidado. Pausa aqui, então eu vou voltar. Adquirir consciência sobre autoconhecimento, autocuidado, sobre conhecer a si, apreciar-se, gostar de si do jeito como eu sou, no sentido de, ok, eu não ser igual às outras crianças, mas ok também eu aprender com as outras crianças, ok também eu buscar me aprimorar cada vez mais, me sentir bem comigo, cuidar da saúde física, da saúde emocional, reconhecer as minhas emoções, reconhecer as emoções dos outros, com autocrítica, tendo capacidade para lidar com essas emoções e, sobretudo, com as pressões e com os desafios da vida, da sociedade contemporânea. Esse trecho que eu trouxe aqui para finalizar o nosso encontro de hoje, ele é uma releitura minha de uma orientação que está na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, no capítulo que trata sobre educação integral. Nas próximas lives eu vou trazer um pouco mais sobre os aspectos, os princípios de uma educação integral. Educação integral não é educação de tempo integral. Ok? Então, que nós possamos, nas nossas áreas de atuação, que nós possamos fazer esse trabalho conosco e com as pessoas com as quais a gente se relaciona, buscando refletir e compreender sobre como eu aprendo a aprender.
e, sobretudo, que nós possamos reconhecer a realidade que nós estamos vivendo, de violência sim, de dificuldade sim, mas de outro lado, nós temos ferramentas, nós temos profissionais, nós temos organizações sociais, nós temos instituições, nós temos grupos da sociedade civil fazendo trabalhos belíssimos na contramão dessas situações. Então, que a gente possa, nas nossas redes, nos nossos contatos, nas nossas conversas, que a gente reconheça a dor, mas que a gente possa usar as nossas habilidades, os nossos recursos internos de uma forma consciente para trazer a solução, para trazer a cura, assim como chamando os povos originários, contando história, trazendo estratégias, ferramentas para aliviar essas dores. E quando nós mesmos estivermos na dor, que nós possamos buscar recursos para potencializar as nossas habilidades, aquilo que a gente traz de muito bom, de muito bonito, não é? Que a gente consiga colocar a nossa missão de alma em movimento. Então, eu desejo um ótimo feriado, uma boa Páscoa para todos, que nós possamos refletir no significado profundo de Páscoa, essa passagem, esse momento de renovação, de transformação, que nós possamos acreditar em nós, que a gente não delegue para o governo, para o marido, para a esposa, né? Para o nosso gestor no trabalho, que a gente não delegue para os outros aquilo que nós temos condições de realizar. Então, que nós possamos ser multiplicadores e inspiradores nos ambientes onde nós estivermos. E eu quero agradecer imensamente para quem passou aqui, para quem ficou, para quem chegou depois, para quem está assistindo ou vai assistir essa live daqui a um tempo. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder fazer essa partilha, porque eu acredito nisso, né? Nessa multiplicação e nessa inspiração. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Um abraço carinhoso a todos vocês e a cada um de vocês. E até a próxima semana. Provavelmente na próxima semana eu estarei aqui com uma amiga querida e nós vamos trocar aqui também experiências sobre essa arte de inspirar crianças a relaxar e a entrar em contato profundo com os seus saberes internos. Muito obrigada, uma ótima noite. Tchau, tchau, fiquem bem.